Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o PAOK de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. A PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Vamos embora, bem-vindos ao episódio 16 do segundo poste, hoje com o meu regresso e com o regresso da Rita, que também não esteve presente no último episódio por motivos profissionais. Estamos cá aos 5, como é que vocês estão? Rita, começo por ti. Estou muito bem, obrigada. Estou de volta, mas bem, já não vou trabalhar. Vocês estão todos com uma cor incrível, devo dizer. Eu estava a contar o tempo para que viesse este comentário. Foi logo ao início, toma. Que é para não sei se vocês repararam que o Samit, como já não vem há 3 semanas, isto é só para. É uma nota não de pré-produção. Não deu a palma, claro. Já nem se lembra como é que isto se faz, portanto. Exatamente, não deu. Agora o Maia que se organiza agora quando for para. O nosso técnico. Maia, tu vai ouvir e pronto. Não, claro. Não. Dito isto, acho que podemos avançar. Vamos imprimir um bocado de velocidade. Esta semana, infelizmente, tivemos mais uma paragem para seleções. Foi a terceira paragem em 11 jornadas, portanto, a terceira paragem desde o início da época, o que me parece ser uma coisa com pouco sentido. Mas, de qualquer das formas, Portugal jogou frente à Polónia, goleou a Polónia. Já agora é importante dizer que estamos a gravar ao domingo, portanto não vamos apanhar o jogo da Croácia, Croácia-Portugal, mas também não há de interessar muito, tendo em conta que Portugal já garantiu o apuramento para os quartos de final em primeiro lugar. Portanto, dizia eu, Portugal 5, Polónia 1, no Estádio do Dragão. Há muito tempo que também que a seleção não jogava no Estádio do Dragão, onde ganhou, curiosamente, a Liga das Nações. E, portanto, um gol de Rafael Leão, 2 de Ronaldo, 1 de Bruno Fernandes, 1 de Pedro Neto, e para a Polónia marcou Mark Zuk. Todos estes gols, os 6 gols do jogo, foram na segunda parte. Portanto, isto foi assim um jogo com 2 partes completamente distintas, na minha opinião, e a exibição de Portugal, de facto, foi do 8 ao 80. De qualquer das formas, 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, 13 pontos, campanha até agora praticamente imaculada. Seja como for, temos que falar sobre este jogo. Portanto, Rita, começo por ti. Comentários ao jogo. Eu acho que é melhor começar pelo Maia, que eu já vi a cara dele ficar triste, assim, Eu só comecei por ti porque ele moderou o último episódio. Sim. E, portanto, imagino que já tenha tido oportunidade para se expressar. Não sei, sempre isto é uma coisa contínua. Olha, quer dizer, uma primeira parte muito fraquinha. Eu até comentei na primeira parte que achava que Portugal estava naquela ótica do precisamos do empate e vamos para o empate. Mas tem sido uma campanha bastante tranquila de Roberto Martínez. Também não tem tido grandes problemas, não se previa, até pelo grupo da Liga das Nações e pelo grupo de trabalho que tem. Seria muito difícil fazer mal com os jogadores que tem, mas pronto, acho que achou que a Croácia, que vai ser agora na terça-feira, vai ser bom para ver então o que é esta seleção sem alguns nomes que Roberto Martínez já dispensou, como Cristiano Ronaldo, o Bernardo Silva, o próprio Bruno Fernandes, que não vai jogar por acumulação de amarelos. Estou mais interessada em ver isso do que propriamente o jogo com a Polónia, porque é um jogo não tem grande história. Portugal, quando quis começar a ganhar, fê-lo sem grandes dificuldades e, portanto, não há muito por aí.
Roberto Martínez vai ter mais dificuldades em gerir o grupo de trabalho, não é gerir, mas em fazer as escolhas certas. Se quiser começar a dar minutos também a outros tipos de jogadores, duvido que o vá fazer. Agora este jogo vai servir um bocadinho para mascarar isso, porque é quase obrigado a meter o Fábio Silva à ponta de lança, por exemplo, eventualmente a dar uma estreia ao Kenda para se tornar o jovem português, ou o português mais jovem a estrear-se. Pode fazer todos esses números, que é bom para fora, mas depois em março acho que voltamos à base e, portanto, não espero aqui grandes coisas. O que é que vocês acharam? Disseste que a primeira parte foi fraquinha, não sei se queres dizer o que é que não gostaste, o que é que te pareceu. Não, acho que Portugal demorou um bocadinho, não é que ou seja, estava num ritmo muito lento, basicamente. Não havia uma grande pressa em chegar à baliza, foi uma primeira parte sem grandes remates, pouca intensidade, e depois as coisas melhoraram. Acho que não tem que estar diretamente relacionada com as substituições que foram feitas, mas com a intensidade que foi imprimida ao jogo. Tem a ver com isso. Não foi uma exibição desastrosa, o empate servia perfeitamente, mas obviamente que a segunda parte enche mais as medidas àquilo que se gosta de ver na seleção. Eu só queria dar uma nota sobre a primeira parte, concordando com tudo aquilo que a Rita disse já agora. Acho que é um excelente resumo do jogo. Acho que esta é uma campanha que se esperava, e que se espera de um plantel tão bom. Acho que no final do dia, quando a França, a Espanha, as Itálias, esta vida, nós e as Alemanhas sempre estivemos habituados a fazerem campanhas relativamente tranquilas. Portugal, nós tínhamos até, acho que nos lembramos todos assim na altura da nossa adolescência, assim, de Portugal está sempre é sempre à última, tem sempre que ser com a calculadora na mão, e isso acho que mudou, e acho que mudou também porque nós temos. Mas já com bons plantéis nessa altura. Sim, mas acho que agora é pela primeira vez o plantel que nós temos, as campanhas são naturalmente, passo o pleonasmo, normais. Mas só para dar um toque sobre o jogo, eu achei um bocadinho estranho, a primeira parte principalmente, achei meio bizarro até. E sei que isto já aconteceu, mas voltei a ver e voltei a ver que isso não correu bem. A forma como o meio campo de Portugal estava posicionado, a forma como Portugal decidiu construir com bola, muitas vezes o Nuno Mendes a jogar como um terceiro central, o Dalot como ala, e depois o Rafael Leão a fazer a ala esquerda toda. Achei a equipa muito óbvia, muito previsível a forma de jogar, e depois faz um bocadinho de confusão a forma como o Roberto Martínez, já disse isto aqui várias vezes, nós já dissemos aqui, monta o meio campo desta seleção, principalmente na primeira parte. A forma como o João Neves, o Bernardo Silva estava muitíssimo recuado, e eu percebo porquê, mas depois também há um Bruno Fernandes na mesma equipa, portanto, avançar porque o Vitinha no PSG é que faz o papel que ele meteu o João Neves a fazer, e depois trocou ao intervalo. O João Neves no PSG joga muito mais à frente do que... E correu bem. Sim, portanto, nem se percebe porque é que não jogou o Vitinha de início no seu papel, que seria mais natural. Mete o João Neves a fazer uma coisa que não faz naturalmente. Acho complicado num meio campo destes a criar, ou melhor, a forma como a equipa estava a criar atrás. Acho que fica uma equipa demasiado previsível ter um meio campo assim, pela forma como. Primeiro temos um ponta de lança que é o Cristiano Ronaldo, que é sempre difícil gerir esta dinâmica ofensiva, mas um meio campo destes em que tem o João Neves, o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes às vezes meio que a jogar em posições muito próximas uns dos outros, acho que torna a equipa um bocadinho previsível. E também me pareceu, concordo com a Rita, passando a palavra ao guarda, ao Samit e ao Azevedo, também me pareceu que na primeira parte Portugal não quis muito, não houve muita vontade de imprimir velocidade no jogo, como o Samit imprimiu velocidade neste episódio. Acho que não houve muita vontade. Azevedo, guarda, podem entrar na conversa. Já agora dizer-vos que, Samit, esta terceira pausa de seleções permite-te que hoje às 14 horas, em vez de estares no teu sofá a ver Premier League ou Bundesliga, estejas a ver um Letónia-Arménia ou um Macedónia-Ilhas Faroé. Portanto, quem não gosta disto, queres ver? acho que é o ideal. Passando ao jogo do Dragão, eu acho que o grande detalhe da mudança da primeira parte para a segunda é mesmo esse do Vitinha. E parece-me a mim, eu percebo a questão do João Neves, percebo a qualidade do Palhinha para outros jogos.
eu não consigo perceber que o Vitinha não seja titularíssimo na seleção, e isso é que me faz muita confusão. Sim, mas eu acho que também ele normalmente, o Roberto Martínez, normalmente para estes jogos, para estas duplas jornadas, ele monta a Parte das equipa coisas para os dois jogos, sim. para os dois jogos. Sim, sim, Portanto, sim. Mas este era o jogo para mim decisivo, que é, ou seja, garantir- arrumar O aqui hoje, que Vitinha, era para- o Vitinha não veio de lesão. Já há algum tempo. Não, Já mas há algum tempo. Vitinha lesionou-se na outra paragem. Isso. Ok. exato. Porque o Vitinha, agora pegando naquilo Eu só mesmo estou a dizer que isto, jogo- não quero acreditar que o Vitinho não é titular desta seleção. Eu acho é que ele vai gerindo aqui as Mas tem sido coisas. titular assim, ou seja, não tem sido titularíssimo. Mas percebo o que estás a dizer, ele nas paragens de 2 jogos tenta gerir as coisas de um jogo para o outro. Sim. Com o Vitinha, de facto, com a entrada do Vitinha, e isto tem a ver com o estilo de jogo do Vitinha, com a maturidade para mim que ele já atingiu na carreira enquanto jogador, é que ele de facto gera muito bem os ritmos de jogo, e normalmente a malta usa a expressão gerir os ritmos de jogo para jogadores que pausam muito e que mas não é só isso, gerir o Ele ritmo de jogo acelera é precisamente também, tu saberes quando é que tens que acelerar e quando é que tens que pausar, e o Vitinha nisso, a forma como ele plana sobre o relevado, ele parece estar a esquiar com a bola. Eu adoro o Posso ver, Vitinha desculpa, nesses momentos. já agora tenho uma pergunta que é uma curiosidade, que é, então, mas nesse aspecto, pegando naquela equipa que jogou contra a Polónia, qual é que é o meio campo que tu escolherias titular? Eu aí tiraria o João Neves. Ok. Ou Mas seja, o Bernardo e o Bruno estariam na mesma. Para mim o Bernardo e o Bruno têm que estar sempre na seleção. O Bernardo tem que estar seja no meio, seja mais sobre a direita. Querendo nós, 2 extremos, e eu percebo que sim, em casa contra a Polónia, Pedro Neto e Rafael Leão, eu aí tiraria o João Neves e punha o Vitinha, mas para mim, eu gosto, já falei sobre isto ao 9 com vocês, eu gosto que as seleções aproveitem as associações dos clubes, quando os jogadores estão em boa forma, e um meio campo que faz, na minha opinião, sentido, mas eu consigo compreender as opções do Roberto Martínez por 2 extremos puros como o Rafael Leão e o Pedro Neto, achando eu que o Bernardo e o Bruno devem ser titularíssimos. Apesar do Pedro Neto pela direita não ser tanto um extremo puro, não é? Sim. Muito mais por dentro. E teve uma primeira parte, mas a imagem da equipa pouco apagada. sim. Mas, portanto, em tese, esquecendo aquilo que é a Polónia e especificamente o jogo, para mim, João Neves e Vitinha devem jogar os dois juntos, aproveitando o melhor dos dois e aproveitando o facto de treinarem diariamente juntos. Portanto, isso para um meio campo é importante. Só dizer que o Cristiano Ronaldo não foi na flash nem foi na conferência, foi naquelas declarações pós-jogo com vários jornalistas no corredor, na saída. É chamada zona mista. Zona mista, exatamente. Obrigado, Rita. Teceu algumas declarações e uma delas foi essa questão da primeira parte para a segunda, e ele disse que o que mudou foi ao intervalo o Roberto Martínez e os jogadores, quando falaram, perceberam que de facto, como a Rita disse, estavam a um ritmo muito baixo, os posicionamentos não estavam. Já não sei qual de vocês dois falou da questão do meio campo de ocuparem os mesmos espaços. Isso estava a acontecer em demasia e, portanto, nós de facto verificamos que para além da entrada do Vitinha, a própria atitude foi diferente na segunda parte, e Portugal, por exemplo, tiveste um Nuno Mendes, os posicionamentos foram diferentes. O Nuno Mendes galgou muito mais no corredor, o Rafael Leão andou muito mais solto e não preso à questão de ser ele sempre a dar a largura na esquerda. Portanto, no geral, em termos de intensidade, de mexidas na equipa e dos próprios posicionamentos, acho que fez a diferença a primeira para a segunda parte, que é algo surpreendente em Roberto Martínez, porque normalmente prepara muito bem os jogos e as primeiras partes de Portugal normalmente são boas. O plano inicial de Martínez é bom e depois normalmente peca é a mexer, mas neste caso aconteceu ao contrário. Eu acho que de qualquer das maneiras, já tinha dito isto, se não me engano, na dupla jornada frente à Croácia e à Escócia, eu acho que a seleção também tem que melhorar defensivamente. Noto que a equipa tem sempre alguns problemas em definir os momentos de pressão, depois encolhe-se muito. Eu acho que vamos ter algumas dificuldades, ou podemos... Aliás, nós temos visto esta seleção com algumas dificuldades frente a equipas de bloco baixo. Não é a primeira vez que isto acontece, e eu acho que no futuro podemos eventualmente ter assim uma derrota inesperada se isto não melhorar, porque a seleção não defende muito bem. Não sinto que esteja ao melhor nível nesse aspecto. Obviamente, não era escandaloso se a Polónia fosse a ganhar para o intervalo, tendo em conta as oportunidades de perigo. Sim, claro. Depois, obviamente, que a qualidade individual acaba por falar mais alto. E depois neste jogo, depois do primeiro gol do Rafael Leão, a coisa tornou-se muito mais fácil. Acho que a entrada do Vitinha de facto muda um bocado o jogo de Portugal. É um dos melhores médios do mundo neste momento. Aliás, deve ser, não sei se concordam comigo,
até pergunto ao guarda que ainda não falou se não é o jogador português em melhor forma neste momento, se tivermos em conta que Bernardo Silva está a ter uma época mais apagada, tal, à imagem do City, o Bruno Fernandes continua, vamos ver agora com o Ruben Amorim se o United também, isto também depende um bocado da equipa, não é? O Ronaldo está na Arábia Saudita, eu ao contrário do Roberto Martínez não tenho as métricas e os filtros e portanto não posso fazer uma grande análise. Enfim, há Rafael Leão que também tem tido alguns problemas com o Paulo Fonseca, regressou agora, esteve muito bem em Cagliari por acaso no empate do Milan. Guarda, o que é que te parece o Vitinha? Eu adoro o Vitinha, para mim o Vitinha era sempre titular nesta equipa. Agora eu acho que estive aqui também a ver a equipa que entrou contra a Polónia no jogo fora e o Vitinha também não jogou, portanto eu acho que pode-se ter prendido muito mais por uma questão tática em função do adversário do que propriamente transformar o Vitinha no suplente, porque entrou o Rubén Neves, Bruno Fernandes e Bernardo Silva nesse jogo e o João Neves é um bocadinho mais parecido ao Rubén Neves do que o Vitinha, mas para mim o Vitinha é sempre titular nesta equipa e concordo contigo e acho que também é universal que o Vitinha é dos jogadores em melhor forma, dos jogadores portugueses em melhor forma neste momento, se calhar a parte do João Neves, acho eu. Desculpa, deixa-me só dizer uma coisa em relação ao João Neves. Ao João Neves não, desculpa, em relação ao Vitinha, muito ao encontro daquilo que o Azevedo também estava a dizer, porque realmente é impressionante como ele é bom, não há nada que ele faça mal com bola. A partir do momento em que Portugal ataca, ele aparece tanto atrás como entre linhas, tem uma qualidade na recepção, na decisão, nos timings, tecnicamente muito evoluído. Aliás, ele aparece, ele faz 2 assistências e faz o passe para o Dalot no lance do penalti. Portanto, ele está diretamente envolvido em pelo menos 3 golos de Portugal dos 5. Sim, é a mudança do... O que muda o jogo é a entrada do Vitinho. Acho que também não dá para continuar a escavar muito esse assunto, porque toda a gente viu, a primeira parte foi muito fraquinha, a segunda houve alguma coisa que mudou e o que mudou foi a entrada do Vitinho. Outra coisa que eu queria destacar é que causa-me alguma comoção, não é que eu digo muito a estes jogos, mas causa-me alguma estranheza como é que o Tomás Araújo não é titular neste jogo à frente do António Silva, quer dizer, inverter os papéis no Benfica. Era uma pergunta que eu também vos queria fazer e portanto eu não sei explicar também. Portanto. Eu acho que a explicação eu não concordo, mas creio que Roberto Martínez ia ter que explicar isto, diria que tem a ver com uma questão de experiência, ou seja, dos 4 centrais que ele tinha disponível, António Silva é o único com o europeu, mas com o mundial, ele já isso, usou essas... eu não ouvi as declarações. Não, ele disse isto já quando o chamou. Sim, ele deu a entender antes do jogo. Ele tem uma antes do jogo, pelo menos neste jogo, acho que deve ser uma coisa comum na Liga das Nações. O Roberto Martínez e neste caso o Dalot foram falar, foram fazer uma flash. RTP, e eu tenho a ideia que o Roberto Martínez, exatamente, o Roberto Martínez dá o 11. Okay. E tenho ideia que diz que o António Silva é um jogador que já jogou na seleção, etc. Eu acho que isto não eu não é ouvi suficiente. isso, mas já o ouvi dizer isto antes e, portanto, olhando para os 4 que tem disponíveis, não é? O Tomás, o Renato e o Tiago Jaló, não me ou seja, já estava à espera disto e a justificação é apenas essa. Acho que não há outros tipos de justificação. A sorte do Tomás Araújo é que o Otamendi não pode ser convocado, porque senão também não nem sequer lá ia. Pelo raciocínio. Confesso que também faz muita confusão. Aliás, neste jogo se calhar até fazia sentido o Tiago Jaló. Claro que depois ele pode dizer que taticamente havia uma questão qualquer que... Sim, mas agora amanhã joga o Tiago Jaló e o Tomás Araújo. O Renato Veiga iria sempre ser titular porque é um dos achados de Roberto Martínez e portanto, enquanto vai estar na próxima competição. Eu estava a falar do Tiago Jaló por ser no Dragão. Acho que era um bom jogo para ele entrar, mas tudo de resto também não percebo. Guarda, respondendo à tua pergunta, não sei se era bem uma pergunta, mas também me faz comissão, não consigo perceber, independentemente da razão. Tem quase tantos minutos na seleção do que no Benfica este ano. Sim, para mim não faz sentido. António Silva. Pois. Não é uma grande diferença de números. Sim, porque ele tem jogado quase sempre na seleção, não é? Sim. Sem o Pep. Isto esteve bem no jogo, a questão é mesmo a opção inicial, não é? A questão é mesmo o momento de forma dos jogadores. Exatamente, tem que se respeitar ali o momento de forma. Não se está de repente a fazer o António Silva um jogador incapaz, não é nada disso. Não, eu também não. É jogador de seleção, eu acho que é jogador de seleção. Aliás, neste momento seria titular da seleção, do Benfica.
Sim, Eu sim, até sim. gostei mais da exibição do António Silva do que do Renato Veiga, que muitas vezes parece que se perdeu ali um bocadinho em caminhos que não eram bem os dele. Meio central, meio médio, não era guarda. É, Sim, ele sim, está sim. sempre ali naquele meio termo, é verdade. Eu acho que ele anda-lhe a atrofiar aquilo tudo, porque ele jogava a trinco no Baseada e agora joga lateral no Chelsea, não sei se ele joga a central, eu acho que ele andava E aí um no bocado Chelsea também já baralhado. jogou no meio campo, sim. Sim, acho que Outra andava pergunta. ali. Teve quase ele a ir para o lugar do Palhinha, se houvesse o nosso Samuel Costa. Mas o Renato Veiga dou-lhe mais 2-3 meses para começar a ser um patinho feio para os portugueses na seleção. Achas? Sim. Não, Eu gosto acho muito que dele. ele- Eu gosto muito dele. Eu também gosto. Mas acho que é daqueles jogadores que... Jogador moderno, pá. Pois, mas isso às vezes também é muito criticável em Portugal. É tão bom que não joga em nenhuma posição, tem que jogar em todas. Não é excelente em nenhuma, não é? Eu conheço bem os portugueses nesse aspecto. Acho que... E eu gosto muito do Renato Veiga, já disse aqui, até já tive aqui um tete-a-tete com a minha amiga Rita da Silva Vieira, por eu achar que ele é jogador que vai fazer parte deste grupo até ao fim, acho mesmo. Vai. Agora, consigo perceber, e também concordo com o Guarda, acho que o António Silva teve melhor que o Renato Veiga, que às vezes me parece que quer muito fazer muita coisa, quer Até lá muita uma bola, jogada. Diz. Tem lá uma jogada, já na segunda parte, em que disposiciona-se por completo e eu até percebo o primeiro ressalto que ele vai, o primeiro duelo que ele vai, ele sai da Sim, prisão vai até da ao meio linha, campo, vai até ao vai meio até ao meio campo. campo, exatamente, mas vai a 3 bolas, guarda, vai a 3 Yeah. duelos seguidos, Yeah. depois de perder os 2 primeiros. O primeiro eu percebo que ele dá, porque é aquela regra típica do central, que é já que acompanhaste o ponta, então vai com ele até ao final, mas ele perde esse ressalto, vai ao segundo, perde, vai ao terceiro, já está no centro-direita do meio campo. Parecia Liga All-Stars, pá. Parecia Liga All-Stars. Mas pronto, acho que essa confusão, o Renato Veiga, nestes últimos 3 meses, o homem já jogou em 3 posições diferentes, 4. Ele já jogou a central, a lateral esquerdo, como número 6 e como interior esquerdo. Sabes para quem é que ele seria perfeito, Pedro? O Renato Veiga. Para esse Roger mesmo. Exatamente. Para Roger Schmidt. E Não, mas olha, se vamos por dinâmicas de clubes, então a dupla a jogar deveria ser António Tomás, que se conhecem há anos e jogam há anos juntos como mas é que dupla. isso nem no clube acontece. Eles Lá jogam está- juntos lá há está 10 a anos. Rita. exato. Lá está a Tá Rita a bem. criticar o Renato Veiga da seleção. É impressionante. Não estou. Acho que Eu fica até bem. digo, para mim o Renato Veiga tinha sido titular. Aliás, o Renato Veiga neste momento, não havendo Gonçalo Inácio, para mim é o Gonçalo Inácio titular sobre a esquerda. Eu não alinho Claro. naquela questão da defesa a 4, defesa a 3, eu percebo isso, mas o Gonçalo Inácio é o melhor defesa central, esquerdino português e portanto tem que jogar ali. Não havendo Gonçalo Inácio, para mim é o Renato Veiga titular. Faz tua parte dupla- do grupo. A tua dupla de Porque centrais Rubem é... Dias, Renato Veiga? Não, minha dupla de centrais é Ruben Dias e Gonçalo Inácio. Pois. Predileta. Para mim também. Sim. Não havendo nenhum Sim, dos acho dois. que concordamos neste momento também será a melhor dupla. Outra pergunta que eu vos queria fazer, que já tinha feito na altura também nessa pausa da seleção para seleções, o Ronaldo é o único ponta de lança desta seleção. Neste momento nem o Diogo Jota é convocado porque está lesionado. Não faz sentido haver uma oportunidade para o Paulinho neste momento, tendo em conta que é o único ponta de lança. Eu sei que estamos a falar de um jogador. Bem, a questão do país onde joga acho que não é um tema, não é? Porque Não. se há Exato. informações Se dá para para um, uns, dá para outro. exatamente. Estamos a falar de um jogador com 32 anos. Eu percebo que esta seja uma preparação para o Mundial. Na altura falámos sobre isso noutro episódio. Lembro que a Rita até trouxe esse argumento, que faz todo sentido. Mas quer dizer, agora vamos entrar em 2025, o Mundial é em 2026. Se nós não temos nenhum outro jogador, eu sei que o Gonçalo Ramos está lesionado e há de voltar, mas nós não sabemos como é que vai voltar e quando é que vai voltar. Não sei se não faz sentido. Pelo menos Mas, dar-se uma oportunidade a um Certo, jogador antes como o Paulo. eu só queria provocar-vos aos 4 que era, mas ao mesmo Estranho. tempo que a argumentação ao contrário também serve a argumentação para quem defende que este jogador não deve ir na seleção porque estão na Arábia Saudita. O campeonato mexicano também. Mas eu estou um bocado à vontade em relação a isso, porque eu acho que o Ronaldo deve, obviamente, ir à seleção. Já Acho todos que é concordámos provado. sobre isso aqui. Exatamente. Agora, Mais ou menos. não, mas eu aqui, Em relação ao Ronaldo. eu acho que todos a nós, brincar, estou a brincar com o Azevedo o Azevedo falava do Ruben Neves, mas era porque de facto não tinha rendimento, na opinião dele, tal como o Otávio, por exemplo. Neste Isso. momento é um jogador, É um é um corpo peso estranho morto ali. que está lá. Sim. Mas o vai. Cancelo, por exemplo, tem jogado bem. Mas o Tem Cancelo, jogado bem. eu Mas acho é que que- é outro caso. é que- Para além é- de estar há pouco tempo na Arábia Saudita,
é um jogador que tem outro tipo de... Eu acho que é dos tais que na seleção tem outro tipo de rendimento. E não podemos comparar Já falámos Ronaldo e sobre isso. Cancelo com Ruben Neves e Isso, claro, mas claro. é outra qualidade, Otávio. é outro nível. Sim. Em relação ao Paulinho, Samit, concordo contigo, especialmente nesta fase. Acho que isso se podia aplicar se Roberto Martínez tivesse um Ronaldo e 3 ou 4 jovens ou 3 ou 4 jogadores no ativo que pudessem entrar para a posição. Não é o caso, como vimos. Mas também basta estar atento às várias declarações que Roberto Martínez vai tendo, e eu por acaso tenho ido sempre às conferências de convocatória, portanto é muito fácil ouvir as explicações e depois as respostas que já não fazem sentido com a explicação anterior e tudo mais. Mas há uma coisa que ele é muito coerente, que é tem um grupo de 30 jogadores. Fora desse grupo de 30 não olha para fora. E portanto Paulinho, o Paulinho deve estar para aí no 45º lugar da sua lista, não sei se é que está. Mas essa será sempre a explicação, eu percebo isso, Rita. Quer dizer, percebo que ele diga isso, mas não concordo. Exato. Não concordo de todos. Quer dizer, o Paulinho foi durante o mês de novembro, ou durante o mês de outubro, muito tempo o melhor assistente e melhor marcador da Liga Mexicana. Portanto, e é um jogador... que já provou que em Portugal também rendeu com características muito, interessantes. E neste momento, por exemplo, se olharmos para o jogo deste fim de semana, frente à Polónia, se o Ronaldo saísse lesionado ou tivesse impedido de jogar este jogo, eu não sei quem é que entraria para o meio. O Félix. Punhas o Bruno a fazer aquilo que o Tenac fazia. Não, ele explicou isso, que ia pôr o Félix ou o Pedro Neto. A questão é que não há essa necessidade. Esse é o meu ponto. Claro. Sim. Portanto... Enfim, olha, eu vou um bocadinho contra a corrente aqui. Eu acho que entre Paulinho e Fábio Silva, atenção, de parte, entre Paulinho e Fábio Silva para este jogo contra a Croácia, claramente que faz sentido o Fábio Silva, porque treinou com a seleção principal, estava no sub-21 e o Paulinho não vinha do México agora para a Croácia para fazer um jogo. Sim, mas a questão atenção, é anterior, não estamos a falar dessa hipótese. É o que eu estou a dizer. Então, mas Pondo quando é que o Fábio Silva entrou nos 30? Pondo isso de parte, pelos vistos entrou durante a semana de treinos. Não, os que fazem parte do sub-21 são um grupo diferente dos 30, porque o que está ali à mão é como o Tomás Araújo, foi chamado na última convocatória, porque está ali na cidade do futebol e é só mandar subir. E agora foi o Fábio Silva e o Kenda. Sim. Agora foi o Fábio Silva e o Kenda. Deixa só dizer isto, eu consigo perceber bastante bem esse argumento do futuro. E tendo esse argumento, o Fábio Silva, eu percebo que os últimos anos do Fábio Silva não entusiasmam ninguém, mas o Fábio Silva tem efetivamente muito talento e muita qualidade, eu acho. E ele está bem na La Liga. Ele tem uma média de 81 minutos por jogo no Las Palmas neste início de temporada. O Fábio Silva tem características, apesar de ter ainda só tem 22 anos, tem características com esses apenas 22 anos, até fisicamente muito fortes neste momento, e que lhe vão dar, tenho esta opinião, um futuro bastante risonho. E nessa perspectiva de futuro, acho que me faz sentido muito mais o Fábio Silva, apesar da questão México e da questão do Paulinho. Ou seja, tirando este jogo contra a Croácia de parte de equação, para mim, entre um e outro, fará sempre mais sentido trazer o Fábio Silva do que o Paulinho. Consigo perceber a questão do momento de forma, consigo perceber isso tudo, mas não consigo fugir ao facto do Paulinho ter 32 anos, de não fazer parte do futuro da seleção, e do Fábio Silva fazer claramente parte. E já agora deixem-me dar este dado sobre o Fábio Silva, porque isto também é importante e já foi importante para outros jogadores, e portanto para o Fábio Silva também tenho um dado já não será diferente. O Fábio Silva tem, nesta qualificação pelo sub-21, tem 11 participações em golo, dessas 11, 8 golos. E pelas seleções jovens ele tem um percurso muito forte, e isto é importante nas seleções, na minha opinião. O Fábio Silva tem um percurso de 51 jogos, estava aqui a procurar, 58 jogos, 29 golos pelas seleções jovens, e tem o talento que nós lhe reconhecemos. Tem tido empréstimos, tem dado nesta roda de empréstimos que não lhe tem corrido muito bem, mas acho que agora na La Liga está a crescer e vai-lhe fazer muito bem. E gosto de ver o Fábio Silva na seleção, e atenção, consigo perceber todos os argumentos válidos em relação ao Paulinho. Só estou a dizer que entre um e outro, se eu tivesse que optar, optaria sempre pelo Fábio Silva. Sim, mas são jogadores diferentes. Antes de passar a palavra a Maia e Rita, são jogadores diferentes. Deixa-me só dizer que o Paulinho evoluiu bastante dentro da área, e eu acho que é um jogador que podia ser interessante porque é diferente. Tendo em conta que o Ronaldo muitas vezes, por exemplo, precisa de sair da área, ou gosta de sair da área. Isso aconteceu, por exemplo, no último europeu, e às vezes era interessante ter um jogador mais fixo, apesar do Paulinho também ser um jogador para jogar como pivô, muitas vezes, mas depois evoluiu nesse aspecto de marcar golos, de finalizar. Maia ou Rita, não sei quem é que estava primeiro.
É igual. Em relação ao Fábio Silva, a minha única questão. Para já, isto é uma questão que só existe enquanto Gonçalo Ramos estiver de fora e vai voltar agora, porque depois Ronaldo e Gonçalo Ramos e Diogo Jota, isto não há aqui mais espaço para mais ninguém. Em relação ao Fábio Silva, a minha única questão é que acho que se está a fazer agora uma questão sobre o Fábio Silva que não existia. Parece que se encontrou agora o Fábio Silva. O Fábio Silva tem tantos golos como o Tiago Tomás em clube. Este ano o Tiago Tomás joga na Bundesliga também. Mas tem muito mais talento. Não sei, Eu acho. Pronto, isto é uma questão de Tiago Tomás é um opinião. jogador esforçado, o Fábio Silva jogou com talento. Já agora só uma nota sobre números. Imaginem que o Paulinho estava a jogar na Liga Mexicana e não tinha marcado um único golo. Ou seja, os 14 golos que ele leva este ano não tinha marcado um único golo. O Paulinho, 100 golos, mas com 7 assistências, tem mais contribuições para golo do que Tiago Tomás, do que Fábio Silva, do que Vitinha, que falámos, foi aqui muito falado. Eu falei na altura em setembro. Vitinha, e o último, pronto, posso por aqui o André Silva, que foi um jogador de seleção. Certo. Portanto, são jogadores que têm, estes dois últimos, têm um total de 0 golos, têm 0 golos, e já agora estamos a falar de um avançado substituto, portanto, concordo totalmente com a Rita. O Fábio Silva ainda não marcou golos. A única coisa que eu quero dizer... O Fábio Silva já, quem não marcou foi o Vitinha e o André Silva. A minha única questão... diz, Maia, não, só quer dizer, sim. já que estamos eu concordo totalmente com a Rita. Se estamos a falar de... O Henrique Araújo tem 3 golos também este ano. Se vamos pelos golos... O Henrique Araújo não pode ser equacionado. Eu não estou... Ou seja, a única coisa que eu quero dizer é que de repente está-se a fazer 3 golos do Fábio Silva no Las Palmas, parece que está a um nível... Os níveis são diferentes, peço desculpa. Atenção. Ela liga. Só queria fechar um argumento que é, estamos a falar falou, de... Desculpa, Maia, mas a Rita falou do Tiago Tomás, ou seja, sim. o Tiago Joga Tomás no- está na Bundesliga. Sim, Bundesliga. É um nível São níveis diferente. diferentes. Sim, mas mais facilmente para mim também é o Tiago Tomás. Do que o Paulinho? Sim. A minha única questão é que não se se está a equacionar sequer esse nome, percebes? E também tem que se por pesar as situação. coisas. Sim, mas Rita, mas é por aquilo que tu disseste, portanto está mais à mão, está ali no Ou seja, estás a dizer que sub-21. mais O Tiago rapidamente Tomás por também está no sub-21. Ah, é? Isto Tem tem- a seleção, sim. Isto tem a ver com Maia. outras coisas. Tem a Estás a ver dizer que o Tiago Tomás está mais próximo da seleção principal do que o Paulinho? Para a cabeça do Roberto Martínez, não tenho dúvidas. Também Para não aquilo que ele fez duvido. da seleção, também Sim, não claro. duvido. Também não me choca Está no para a cabeça do sub-21, Roberto faz- Martínez. Está no lógico Está no que é sub-21 porque tem idade para ser sub-21. Está bem, Sim, mas está mais à mão. Ou seja, mas- Exato. mas A verdade é que o Roberto Martínez já falou de Tiago Tomás e de Fábio Silva. Pois já Acho falou, que o Fábio já. Silva é um jogador que tem melhor imprensa, ponto 1. Parece que, é verdade, tem outro tipo de... É um jogador, se quiseres, mais vistoso que o Tiago Tomás. E é mais tem mais fácil... história na seleção. Tem mais história na formação da seleção. Essa história da seleção. Agora, é um seleção, jogador, quer para dizer, mim, O completamente Rodrigo foi o melhor inconsistente. marcador É um- sempre das seleções jovens espanholas e não é por isso que foi um grande ponta de lança da seleção sénior. não é? Exato. O Fábio Sim, Silva é mas um é- jogador demasiado inconsistente para dizer se agora que está pronto para ser jogador de seleção A. Não está pronto. Tem uma Eu só série- gostava... Ele vem de uma época em que faz 6 golos na Liga Escocesa, uma época de altos e baixos. Está agora a pegar bem, ainda bem. Se calhar deve ter uma oportunidade para este jogo da Croácia. Acho ótimo. Não se pode estar aqui a falar no futuro da seleção nacional. Acho que é muito precoce. Não estou a Concordo. dizer que não vai acontecer. Acho só que é uma conversa que se está a ter de uma forma precoce. Eu só queria acabar o meu argumento há bocado, que é um argumento simples, que é, uma vez que nós temos 3 jogadores para aquela posição, que são definidos e que são os melhores. Temos o Cristiano Ronaldo, que tem 40 anos, temos o Gonçalo Ramos, que é, na minha opinião, o melhor e que em condições normais físicas é titular indiscutível, e temos o Diogo Jota, que é um dos melhores jogadores portugueses, mas que é feito de papel. Agora, se é preciso escolher um jogador nesta altura do campeonato, em que os 3 já estão definidos quem é que serão à partida, eu acho que esta opção é uma opção de rendimento, e não há ninguém de rendimento, é um nível de rendimento perto sequer do Paulinho. Nem o Pavlidis, nem nada. Portanto, não há jogadores. Ou seja, nós então temos, vamos resolver isto. Maio, tu levavas o Paulinho, não era? nas condições atuais, sim, em que estes 3 não estão, em que os dois substitutos de Ronaldo não estão, era o Paulinho. Exatamente. Sim. Guarda. Eu concordo com a visão do Maia. Se há 3 posições que estão definidas, se a convocatória para uma grande competição for amanhã, tens que escolher um quarto em função do rendimento. O Fábio Silva, ano passado, nem jogou na posição de ponta de lança no Rangers, quer dizer, Já jogava vai na ser esquerdo. Sim. Portanto, Eu também levaria o Paulinho, o Azevedo levaria o Fábio Silva, depois o Tiago Tomás e depois o Paulinho e Rita. Eu levava o Paulinho. Pronto. Outra questão que vos queria colocar antes de avançar, e pegando aqui também na seleção,
e vou passar aqui umas declarações do Rafael Leão que eu achei particularmente interessantes e, portanto, vamos só tentar aqui ouvir. Às vezes a palavra autocrítica. Eu tenho que perguntar então, na sua opinião, o que é que ainda tem a melhorar e qual é neste momento os pontos a melhorar? Acho que é muito simples, ser mais egoísta à frente da baliza, porque eu sou um jogador que cresci a ver jogadores que não tinham aquele faro de gol, Ronaldinho, Robinho. Então, desde criança, o meu objetivo era driblar os adversários, fazer assistências, fazer boas jogadas, bom espaço. Então nunca tive aquela direção para o gol. Agora, com a minha idade de 25 anos, e o futebol também mudou completamente, tem mais estatísticas. Tenho tentado estar à altura de gols e assistências, porque às vezes podes fazer um grande jogo, se não fizeres um gol ou uma assistência, vou dizer que o teu jogo foi mediano. Então tento me focar nesse aspecto de ser mais decisivo. Ser decisivo é, numa jogada, conseguir assistir o meu colega ou em 2 oportunidades fazer um gol. Eu achei isto interessante e queria saber se esta procura incessante pelos números que temos assistido, acho que todos concordamos que essa é uma realidade, se isto vos preocupa. E ainda por cima, quando é dito por um ponta de lança, peço desculpa, um jogador que não é um ponta de lança. Guarda, começamos por ti, se quiseres. Desculpa, estava no mute. Eu ouvi o Rafael Leão falar do Robinho e do Ronaldinho. Primeiro ponto, eu espero que ele não tenha o mesmo fim deles os dois, que acabaram a jogar nas presas já do Brasil. Eu espero que o Rafael Leão não vá por esse caminho e acredito que não. Agora, mais a sério, a verdade é que infelizmente há uma americanização do desporto no global, inclusivamente do futebol, e é números acima de números acima de números, e aqui isso tem-se vindo a trazer também. E eu compreendo perfeitamente o que é que ele quer dizer. Hoje em dia, se não apresentas, e ainda para mais, estamos numa era apesar deles ainda jogarem pós-Ronaldo e pós-Messi, onde era números absurdos sempre, todas as épocas. Uma pessoa agora vai ver os números do Ronaldo e do Messi de 2012, 2013 e fica assustado. E parece que foi ontem, mas fica assustado porque é um absurdo. E hoje em dia, não havendo isso, parece que ainda se cobra mais aos jogadores não se atingir esse tipo de patamares. E eu percebo perfeitamente o que é que o Rafael Leão quer dizer, e acho que não foi por isso que ele no dia a seguir marcou o gol, mas ajudou também ajudou também a dar ainda mais razão. A verdade é que as pessoas procuram cada vez mais números, e acho que depois daquele filme do Moneyball as coisas ainda escavaram um bocadinho, porque hoje em dia os analistas focam-se muito nos números e pouco no jogo. Vêm jogos pelo SofaScore, os analistas não, mas os analistas também que vemos na televisão e alguns podcasts. Vêem jogos no SofaScore e no FastScore e depois focam-se, lá está, o Rafael Leão diz, vai um bocado ao encontro disso. Se não marcas um gol ou fazes uma assistência, se não aparece, se dá gol de Pulisic, entre parentes Rafael Leão, já parece que o Rafael Leão não participou no resto das ações do jogo. E vamos buscar o Vitinho outra vez. Como vocês disseram, aquela assistência do Vitinho para o penalti sofrido pelo Davao não aparece nesses números, é os tais intangíveis. E aí também se vê a importância de um jogador como o Vitinha, que muitas vezes não pode ser analisado pelo SofaScore, e como o Vitinho e como o Rafael Leão há muitos outros. Aliás, e eu concordo plenamente com acho isso. Que é mesmo isso. Acho de facto que é o lado perverso, entre aspas, do legado do Ronaldo e do Messi. De facto, concordo com isso, porque nos habituámos a ver números completamente astronómicos que achamos que são uma banalidade, que se tornaram uma banalidade. E eu acho que acontece isso a toda a gente, ou seja, essa percepção, se não marcou, se não fez uma assistência, acontece a todos, acontece-me a mim, acontece provavelmente a vocês, mas também queria saber isso. Posso-vos dar aqui um exemplo de uma coisa, um exemplo muito recente do Vinícius este fim de semana, frente à Venezuela, em que foi o melhor jogador do Brasil, falhou um penalti e se lermos rapidamente, enfim, nas redes sociais, hoje em dia, que são o que são, o Vinícius fez um jogo horrível e que não marca na seleção há não sei quantos anos, etc. E, portanto, há de facto esta procura incessante até para formar a opinião. E se pensarmos 2 minutos antes, quando estávamos agora a falar dos pontas de lança da seleção, começámos logo a falar
do Fábio Silva, quantos gols é que ele tinha, do Vitinha que não tinha, do Paulinho que tinha 7 ou 8 ou 9 no México, etc. Portanto, acho que isto é uma tendência que acontece, mas que é um bocado preocupante. Não sei se isto também te acontece, Maia. Eu acho que a mim acontece-me. Eu, por exemplo, se não vir o jogo e se vir que o jogador X não marcou e que supostamente deveria ter marcado, não é? Basta ver a minha provocação semanal com o Pavlidis, não é? Que é um jogador que contribui muito. Eu acho que há aqui uma questão e acaba o lá futebol... essa frase para depois podemos cortar, se achas. E o futebol não consegue fugir, como a Guarda estava a dizer. Nós estamos na era do imediatismo em tudo e a forma mais imediata de analisar um jogo é ver quem marca e quem é que não marca, quem é que assiste e quem é que não assiste. Isso é um problema gravíssimo e concordo contigo. Acho que é se há um problema pós Ronaldo e Messi, para além de estarmos órfãos dessa rivalidade, é esse. Ou seja, o Haaland, noutra era do futebol, era um jogador absolutamente astronómico e uma coisa completamente avassaladora, e vamos sempre comparar com o Ronaldo e com o Messi. E, portanto, esta era... O Haaland é ponta de lança e o Gyökeres também são dois pontas de lança, portanto, menos mal. Sim, mas nós nunca os colocamos num patamar, é sempre num patamar diferente. E porquê? Na realidade, sim. Se pensarmos, é impossível marcar num ano civil 96 golos como o Messi marcou. É uma coisa absolutamente... Eu cada vez que me lembro disso, inacreditável. Se tu pensares que o Gyökeres tem 26 golos, acho eu, agora em 2 ou 3 meses, não é? Acho que são 28. E o ano passado fez uma época estrondosa e fez, já não sei quantos, 40 e tal golos. Cada vez que tu pensas como é que o Messi marca 92 golos num ano, nem me parece possível. Sim. E só uma coisa, já agora que tu há bocado queria dizer isso, e acho que ficou mais do que explanado em campo, de que o futuro da seleção portuguesa andará sempre de mão dada com Nuno Mendes, Vitinha e Rafael Leão, estes três, um por posição, um por zona do campo. A verdade é que nenhum dos três, Nuno Mendes não teria essa obrigação, mas nenhum dos três é um jogador que ao nível de números, sejam números de golos e de assistências, sejam coisas extraordinárias. Mas a verdade é que aquilo que o Rafael Leão faz em campo é uma coisa que já se vê muito pouco. A primeira parte demonstra isso, acho que foi o único jogador que tentou desequilibrar, e na segunda então é uma coisa absolutamente impressionante, mas que na realidade, naquilo que é o último terço e aquilo que conta supostamente atualmente, olha, para os Brentford desta vida, para os expected goals, para esse tipo de coisas, são jogadores que se calhar não contribuem assim tanto, mas que, como a Guarda estava a dizer, ao nível de intangíveis é muito difícil competir com estes jogadores, porque são jogadores que permitem que a equipa esteja sempre mais próxima de ganhar. Só que isto como é que se mede depois na prática? É muito complicado. E ainda tens o lado perverso, por exemplo, de um jogador de hoje em dia, que é o Rodri, que é um médio defensivo que marca golos. E portanto, exatamente, a partir daí começa a haver a tendência de achar que um Vitinha, por exemplo, tem que ter golos, mais golos. Então, se o Rodri tem, porque é que o Vitinha não há de ter? Exatamente. Então não é assim tão bom, não é? Sim. Uma das grandes... falar do melhor do mundo neste momento. Uma das grandes desculpas, entre aspas, para uma aceitação, que não foi bem, mas pronto, para tentar passar o pano pela venda do João Neves, era precisamente a falta de números do João Neves no Benfica. Estou a ver o João Neves em 2 épocas, no Benfica mais completas, faz 75 jogos, tem 4 golos e 2 assistências. E continuava a ser o melhor jogador, tanto é que o Luís Henrique foi buscá-lo. Sim, mas isto era o jogador que fazia. É isso, é transversal a tudo. É isso mesmo, Guarda, é transversal a tudo, porque depois também quem compra e quem vende também está sempre agarrado aos números, não é? E depois o adepto também vai andar sempre nisto. Eu lembro-me de dizer que, do ponto de vista de venda, eu percebia que o Benfica o vendesse porque ao nível de números era um jogador que não tinha. E se tu vais vender um jogador, quanto é que foi o João Neves? Já nem me lembro. 60 milhões. 60 mais 10, não me engano. Por um jogador que em 2024 não marca golos e não assiste, pá, eu acho que é um bom negócio para a realidade atual, não é? Em relação... Diz, mas não é. Tu não medes os intangíveis, não é? Mas na realidade... dizer é que depois houve muita gente, João Neves pode ir, não sei o quê, agora fica o Cockchu, tem mais números. Depois, passado 2 jogos do João Neves no PSG, epá... Pois. Mais um erro histórico, é o Bernardo Silva, não sei o quê, pronto. Sei. Em relação ao Rafael Leão, eu gostei muito destas declarações dele, até estava aqui a dizer em off, que me surpreendeu a leveza com que ele falou das críticas que lhe fazem e como conseguiu fazer este movimento de autocrítica. Porque isto foi uma conferência de imprensa até longa, em que se falou muito sobre o momento de forma do Rafael Leão.
E ele logo na primeira resposta diz que é um jogador muito autocrítico, e às tantas no final perguntar-lhe então, se é tão autocrítico, o que é que tem para melhorar. É assim que começa a pergunta, sim. Exatamente. E é interessante, por um lado é triste, entre aspas, ou dá pena ver um jogador com tanto talento para outras coisas, de repente estar a pensar que tem que estar preocupado com assistências e golos, porque não teria que ser assim. Mas o futebol foi-nos encaminhando para aqui. Acho que o Rafael Leão vive um bocadinho deste mal, que anda sempre neste amor-ódio com os adeptos do Milan, porque é o chamado que vamos muito normalmente para os jogadores do Brasil do brincar na areia, e não é nada disso. O Rafael Leão dá muito mais do que isso, do que fintas ou dribles ou tudo mais. Mas é interessante até ouvir da própria parte de um jogador esta autorreflexão de aquilo que eles próprios sentem dentro de campo. E pronto, acho que a vitória do Rodri na Bola de Ouro abriu um bocadinho o espaço a esta discussão, em termos daquilo que são números e aquilo que é performance ou exibição no seu todo. Eu não sei, Rita, por acaso eu não sei se não voltou a haver o debate da ditadura dos números para cima da mesa, porque isto é a ditadura dos números. Não sei se o Rodri... Abriu essa discussão por esse motivo, porque muitas pessoas foram... voltou muito. Não marca na final da Champions e não faz, não é... Sim. Eu não estou a dizer, atenção, o Rodri é totalmente merecido. Se fosse ele, se fosse o Vinícius, estamos a falar de um jogador supersónico, o Rodri é incrível, mas eu tenho a ideia que o facto de ter aparecido, por exemplo, a marcar o gol da Champions tem algum valor. É muito decisivo. Ele tem os gols decisivos, sim. É que eu acho que, e se pensarmos bem, esta vitória do Rodri voltou a abrir uma discussão que eu acho que é uma discussão que no final do dia nós devemos ter um dia que meio que não vai ter nenhuma conclusão, como a maior parte das discussões no que toca a futebol, mas esta não tem mesmo, que é a comparação da qualidade dos jogadores de agora com a qualidade dos jogadores de há uns tempos. É uma tontice. É uma tontice. Mas é uma coisa isto acontece todas as eras do futebol. Isto não é, ou seja, nós estamos a viver isto agora. Se tu ouvires um miúdo agora, vais perguntar-lhe na rua, se calhar um português vai dizer que o jogador preferível ou o jogador preferido é o Ronaldo, mas há muita gente que diz o Haaland. O Haaland é números, não quer dizer, não vamos estar a comparar nunca na vida o Messi e o Ronaldo ao Haaland, é impossível, não faz parte do jogo. Mas isto tem a ver com a era que se está a viver, não tem a ver com mais nada do que isso. Daqui a uns anos as coisas vão ser colocadas noutro tipo de perspectiva, não tenho dúvida alguma. Já agora, sobre o Rafael Leão, dividir aqui isto em duas questões. Gostei muito das declarações dele, concordo contigo, Rita. Acho que gosto de ver esse ponto de autocrítica e de crescimento e de maturidade no Rafael Leão. E concordo contigo, no jogo dele é muito mais do que apenas dribles 1 para 1, muito mais do que isso. Como se viu neste jogo contra a Polónia, o Rafael Leão pisou terrenos diferentes da primeira para a segunda parte e fez a diferença na seleção, também com a sua inteligência tática. Portanto, não é muito mais do que dribles. E eu depois fui olhar, o Rafael Leão falou do Ronaldinho e falou no Robinho. Eu não fui buscar o Robinho, mas fui olhar para os números da carreira do Ronaldinho Gaúcho e do Luís Figo. 2 bolas de ouro, 2 extremos, esquerdos, direitos, o que vocês quiserem. O Ronaldinho na Europa, apenas numa época na Europa, teve números superiores ao Rafael Leão na última época e na penúltima época. O Luís Figo, em toda a sua carreira, apenas numa época, teve números superiores ao Rafael Leão na sua última época e na sua penúltima época. O Rafael Leão, na sua última época, no AC Milan, em 47 jogos, 15 golos, 13 assistências. Isto é só no Milan. E na sua penúltima época no AC Milan, 16 golos, 12 assistências em 48 jogos. Na primeira, 14 golos, 12 assistências em 42 jogos. Isto para mim são números muito bons para um extremo. Isto para mim são números de um jogador que é regular. Portanto, eu não consigo compreender o chorrilho de críticas que o Rafael Leão sofre em Itália e em Portugal. Acima de tudo, quer dizer, consigo compreender pela comparação, pelo tema que está em cima da mesa, que vocês aqui os 4 explicaram muito bem, da ditadura dos números. Mas vendo os jogos e depois comparando estes números e indo lá atrás, quando às vezes se faz esse choque geracional, vão ver os números dos Michael Owens, dos Thierry Henrys, Sim, mas o que estamos a dizer é que os números agora são muito mais importantes, não é? São mais importantes por causa do Ronaldo e o Messi, sem dúvida. Mas só o Ronaldo e o Messi e porque se marca mais gols agora. Números. Claro. Só o Ronaldo e o Messi é que exponenciaram escandalosamente esses números. Antes do Ronaldo e do Messi, estes craques, eu acabei de falar de Figo e de Ronaldinho, 2 bolas de ouro, que toda a nossa geração cresceu a ver, o nos próprio encantaram. O próprio Kaká. O Zidane. E apenas, pronto, eu fui buscar estes dois por serem extremos e por terem sido bolas de ouro. E apenas
uma época na carreira do Figo teve números superiores ao Rafael Leão na última época, e o Rafael Leão tem números super regulares nas 3 épocas de Milan. E o Ronaldinho, é obviamente na Europa, o melhor jogador do Milan. Estamos a obviamente falar de uma melhor jogador do estrela. Milan. As Já foi o críticas melhor ao jogador Leão da acho que Série tem a A. ver com aquela postura descontraída que o Leão tem e que muitas Que eu vezes é gosto de fácil ver. Sim, eu também, Eu mas também. muitas Sim, vezes percebo-te. é fácil Mas de achar que ele está Sim. desligado do jogo e não Mas está. é engraçado, não é? é engraçado. E o Zé estava a dizer uma coisa interessante. E a Rita também falou sobre isso, a questão dos dribles. Epá, eu nasci e cresci. Yeah. Eu pensei que o drible era uma coisa importante no futebol. E um jogador que vai para cima do adversário. E o Rafael Leão, na maior parte das vezes, ultrapassa o adversário. Depois se executa bem ou não é diferente. Mas já agora eu pago bilhetes e vou ao futebol, pá, também por jogadores destes. E nós acharmos que, já nem vou aos números, mas eu acho que é um grande elogio ao Rafael Leão quando lhe dizem estas coisas, quando fazem estas críticas. É um grande elogio, porque é um jogador que se calhar já podia ter dado o salto ao nível de alguma responsabilidade e maturidade no próprio Milan, mas se pensarmos bem, o Rafael Leão, como vocês disseram, é de longe o melhor jogador do Milan, diria top 3 da Série A. Já foi eleito numa das épocas Já foi o melhor jogador da Série A. E diria que na seleção é o jogador mais desconcertante, é o jogador mais desequilibrador e, em condições normais, para mim, ele e o Nuno Mendes são a melhor ala esquerda do mundo, em condições normais. E, portanto, acho que é elogioso. E já agora, dizer aqui, concordando com a Rita e com o Azevedo, pá, nota 10 à forma como respondeu à pergunta e à maturidade com o Rafael Leão, que ainda é um jogador novo, diga-se, porque parece que agora aos 25 anos já se é velho no futebol mundial. Props para o Rafael Leão. E o que ele diz, atenção, também é preciso sublinhar isto, é que parece, ou seja, ele diz isto e toma esta decisão de estar mais focado em procurar mais gols e assistências, mas não é que ele esteja contente com isso. Ele diz sim. porque é o que é, e ele vive no futebol. Tem que adaptar portanto, ao que existe, sim. e ele obviamente que quer ser, sei lá, um candidato a bola-de-ouro, provavelmente, porque percebe que tem essa qualidade. Acho que todos nós não chocaria ninguém se o Rafael Leão estivesse nos 10 melhores jogadores do mundo, e portanto ele percebe que para isso, infelizmente, é o que é. É o que é. Mas já agora, Samit, e termino com isto, muito rapidamente, 10 segundos, o Rafael Leão, eu concordo, se ele achar, esquecendo a ditadura dos números, esquecendo isso, se ele achar que tem que melhorar na sua última decisão, concordo com ele, e acho que faz muito bem em ter esse reconhecimento próprio. E outra coisa, que é, ele está num ambiente coletivo que, na minha opinião, não o exponencia. Porquê? Porque nós não o vemos a um nível elevadíssimo a ganhar jogos atrás de jogos na Liga dos Campeões, e essa é a bitola. Os únicos jogadores no Milan, na minha opinião, que são do nível de qualidade do Rafael Leão, ou seja, aqueles jogadores que eu digo assim, num Milan bom que lute por uma Champions, estes jogadores poderiam estar aqui a jogar. Para mim é o Manhã, é o Theo Hernandes, é o Reinders e depois é o Rafael Leão. Depois não, o Rafael Leão primeiro. Sim, mas o mais difícil de substituir é o Rafael Leão. Não, certo. Ou seja, mas nos 20 e tal jogadores do plantel do Milan, sim. Na qualidade, para mim apenas Manhã, Theo Hernandes e Tijani Reinders neste momento, se consigo dizer assim, ok, num Milan que estivesse melhor numa Champions, estes jogadores fariam a diferença. Vamos avançar, Maia. Sei que tens aí um quiz, não sei se queres introduzir agora. Sim, o objetivo deste quiz era... não sei, o Samit não trouxe nada para nós, pelos vistos. Portanto, porque não também foi não tenho... preenchido. Nós não sei se ouviste, Samit, mas Exato. Costas deram um saco de amendoins. Sim, mas era se chegássemos uns número de likes. Pois era. É que eu ouvi, se calhar vocês é que depois não ouviram outra vez o episódio onde vocês tiveram presente. Ora bem, foi-me lançado um desafio pelos restantes membros deste painel, principalmente um que é o moderador, que foi assim um bocadinho ditatorial, sabe? A ditadura dos números e a ditadura do Samit, mas pronto. Nem era preciso este contexto todo, mas sim. Mas eu achei importante para a malta. Mas o Maio falou pouco hoje. Ele falou pouco hoje. Para a malta dos comentários. O objetivo era fazer aqui um quiz sobre a Liga das Nações. Pedi para vocês não estudarem, porque pronto, tentar tornar a Liga das Nações uma coisa interessante. Ora bem, nós neste momento estamos na edição número quê da Liga das Nações, já agora? Alguém me sabe dizer? Quarta. Não, mais. Quarta edição. É a quarta edição da Liga das Nações. Não deve ter havido pelo meio por causa da pandemia, porque foi Portugal, ganhou a Espanha também. Calma, Samit. Desculpa. Era só para contar coisas.
Bom, peço desculpa. Bora, mais. Estamos na quarta edição. Isto é o problema de dar os grandes contextos. Certo, Tem que ser logo. estamos na quarta edição. Segunda pergunta, já das 3 edições anteriores temos 3 vencedores distintos, que são quais? Posso? Portugal, Diz, França diz. e Espanha. Portugal, França e Espanha, por essa ordem, precisamente. Se vocês tivessem de arriscar ao dia de hoje, volto a dizer, estamos a gravar domingo de manhã às 10 da manhã, hoje há jogos, portanto isto já ia ser aumentado, mas neste momento, quantos jogos é que já se jogaram na Liga das Nações? Tem alguma ideia? Número de jogos, não precisa ser o Nesta número... Liga das Nações. 127. Não. Na história da Liga das Nações. 127. Pai, não, tem que ser 300. mais. Tem que ser nas todas as ligas, não é? Todas as A, Ligas B, das Nações. C, Eu vou D. dizer... Rita, qual é que é o teu palpite? Assim um número. 431. Portanto, mais de 400, ok. Sim. Eu Guarda. digo mais de 500. Eu diria 450 para aí. 250. Azevedo? Eu vou 470. Summit? Eu digo Ele disse mais de 500. mais de... Desculpa, há 4 edições, não é? Esta é a quarta, sim. Sim, epá, E há não sou 4 muito divisões. muito bom em números e portanto acho que estou aí muito por cima, mas mais de 500 para ser. 547 jogos já Claro. foram realizados. Hoje, portanto, logo à noite há mais. Até hoje. Se exato. vocês tivessem de dizer quantos golos é que já se marcaram na Liga das Nações, na história da Liga das Nações, quantos é que diriam? Podem dizer mais não sei quantos, não precisa ser um número exato. Posso Como... começar por dizer mais de. Se houve 500 e tal jogos, Certo? epá, diria tipo. Sei lá. Se tu estás a dar o teu raciocínio, não ajuda os outros, não é? Não, eu já mas tenho um assim, número. acho que Digo eu também, pá, Eu digo mais de 1100. Pronto. Ok? Eu Guarda. digo diz-me a guarda, desculpa. 1200 para aí. É. Summit? 1200 também, sim. Pedro Azevedo? 1350. São 1348 golos. Portanto, Pedro Azevedo por 2, hein? Bem. Cuidado com ele. Estava a fazer contas, pá. Média Eu acho de que ele está jogos e habituado. Eu acho que ele divisões. tem ali o 0-0 aberto, mas está tudo Não bem. tenho, juro que não tenho. Posso Agora, tirar- posso tirar uma foto contra agora e estes mandar. gajos que o Rafael Leão faz. É isso mesmo. Nem É sequer contra os tenho, nem Azevedos. sequer tenho o telemóvel. Coisa, está... Melhor marcador da história da Liga das Nações. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Summit? Cristiano. Deve Guarda. ser, é. Deve ser. Não se esqueçam que a Noruega está numa liga mais fraca. Haaland, 15 golos. É o melhor marcador da história da competição. Pois, o Neste Cristiano momento. da Liga, tens razão. Ao dia de hoje, portanto, o Haaland hoje vai jogar, portanto pode marcar mais golos. Mas neste momento tem 15 golos. E qual é o jogador com mais jogos na história da Liga das Nações? Posso dar uma pista? Guarda-redes. Ui. Liga A, B ou C ou D? Não vou dizer. Pickford. Não? Faz sentido essa, por acaso. Não devia ter dito já que não, porque podemos ter também Pickford, desculpa, às vezes. Mas Vou lá com o Dimos. Pode ser. Não, É podia titular ser, da Grécia há é É vários titular anos. da Grécia, que é uma É verdade. o jogo posso dar aqui outra pista, Rita e Summit. Sim. É Liga A. Sim, eu também estava a Diogo- apontar para ligar, não sei. agora Diogo também- Costa. Não. Não, Diogo Nem Costa. pensar. no- Foi só para. Ahm, Sou muito crítico. Já critiquei aqui várias vezes. De Gea. Não. De Gea não ia ser. Donnarumma, tem Donnarumma, 23 não. jogos. Não, De Gea não Donnarumma. podia ser. Gigi Donnarumma jogou os jogos todos. O DG Tem 23 jogos. Onde é que foi jogar o É DG? pá, porque ele não gosta do De Gea, que agora está muito bem na Fiorentina. Eu não é gosto verdade. de Gea. Muito Não tem bem. problema com o De Gea. Claro. Fala. Ainda tens mais um? Não acabou. Desculpa, Calma, já já está. está. Alguém quer adivinhar o português com mais jogos? O português com mais Quem é jogos. que diriam? Ou seja, o Donnarumma tem 23 jogos, é o jogador com mais jogos da história da Liga das Queres Nações. dizer o Cristiano, mas se calhar não é. Cristiano Ah, não, Ruben falhou Dias. uma fase de grupo. Ele abdicou de uma fase de grupos. É verdade. Pep, Não é o Ruben. Não é o Ruben, não é o Pep. Bruno. Não, está perto. Bernardo. Bernardo Silva. Exatamente. Agora, tenho mais 3. Neste momento só há uma equipa que tem apenas vitórias. Alguém sabe qual é? Nas 4 ligas. Nas 4 Desculpa, ligas. mas Não é da edição. Liga A. Nesta Não é da edição. Liga A. Posso Nesta dizer. edição. Não A, são B, bem. C ou Para aí. D. Espanha. Não é da Não é Liga A. Espanha. Ah, Não desculpa. é da, Não é, da não é. Liga? Também não é São Marino, que eu estive a ver em Petoa. Inglaterra também não é, porque perdeu com a Grécia. É uma equipa Suécia. que. Não. Ah, não, Suécia Não. também empate. É uma equipa que. Noruega. Vou dar a pista Não. para avançarmos. É uma equipa que teve o jogo parado esta semana. Hungria. Holanda? Não, Holanda é A. Não. Roménia. Bulgária. A Roménia Não. só ganhou Roménia. e estava a ganhar 3-0 ao Kosovo e o jogo foi interrompido. E vai perder. O jogo da Holanda E- também foi, já agora. Pois foi. Mas a Holanda não tem só vitórias. Sim, sim. Quantas equipas é que acham, nestas 4 divisões, que ainda não pontuaram? Liechtenstein. É um. Quantas equipas primeiro? Quantas? Nas Pai, 4 divisões. 7. Não? Eu vou dizer. Não, são mais. Eu vou dizer. Eu digo 4. São Está mais perto do guarda. 3. Ah,
3. São 3. Na Liga B há 2, a Finlândia e Montenegro. Na Liga D há uma, que é Andorra, que nunca ganha a ninguém. Pensava que era o Liechtenstein. Último desafio, antes de passarmos para o último tema. Estamos no dia 9 de junho de 2019, no Estádio do Dragão. Final da Liga das Nações. O desafio é vocês dizerem o 11 titular da seleção portuguesa. Pá, esse jogo outro dia passou no canal 11. Rui Patrício. Vamos a isso. Guarda-redes Rui Patrício. Posso dar-vos uma pista? É um 4-3-3 clássico de Fernando Santos. Mas vai dizendo se sim ou não. Né? Rui Patrício, certo. Defesa direito. Pep. Desculpa. Podes dizer. Pode dizer. Não, eu ia no Pep só. Defesa Pep não é. direito. Pep não jogou. Defesa esquerda, Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro, correto. Defesa direito, João Cancelo. Não. Ruben Dias no meio. Ruben Dias jogou, Defesa direito, Final Santos Semedo. Defesa direito, Final Santos Semedo. Foi o O outro central joga no Campeonato Português neste momento. Fonte. José Fonte. Foi o Fonte, foi Ruben Dias e Fonte. Meio campo. O meio campo Palhinha. foi... Não, Palhinha não. Na altura, Palhinha, 19, desculpem. William. William Carvalho. Uau. William... Adrian. Não. Não, já Renato não. Sanches. Não. jogava. O Otávio é titular. Não. Danilo, exatamente. Claro. E falta Danilo o médio William. que joga sempre, né? Bruno. Que grande Bruno. meio campo. Bruno Danilo Fernandes. e William. Depois foi Guedes. Ronaldo. Guedes, Espera aí, falta o Cristiano. médio. Bernardo. Silva faz a assistência. Bernardo. Exatamente. Esse jogo por acaso passou outro dia e eu fiquei muito impressionado de ver o William Carvalho, que parece que já foi há 20 anos, e o Esta Guedes equipa também. defensiva, não é? Sabem quem é que estava no banco? Sabem quem é que estava no banco desta seleção? Ainda não havia Diogo Costa, José Sá e Beto eram os guarda-redes, João Cancelo e Mário Rui eram os laterais suplentes. Mário Rui. Depois, Ruba Neves, Pizzi e João Moutinho. João Félix, que era titular e que também não jogou, como habitualmente. Rafa Silva. E depois, há aqui um jogador que eu acho que vocês não adivinham. Estava no banco. Ponta de lança? Ponta de lança. Vou dar uma pista, Braga e Benfica. Diego Sousa. Diego Sousa, exatamente. Mas isto eu nunca chegaria a ver. Esse jogo passou há pouco tempo e eu lembro-me de ver essas almas todas. E o Diego Sousa nessa altura, não sei se já estava no Benfica ou não, mas há uma fotografia Ainda estava no Braga. do Pizzi com o Félix, com o Rafa. Não Pois sei há, é verdade. Yeah. Ainda andamos nós a falar das convocatórias do Martínez. Já agora, saudades desse nível do Guedes, do Gonçalo Guedes. É verdade. Sim. E do William Carvalho. Que o Diego Sousa nem se tem jogador. safado este ano. Ele está no Nacional, né? Não olha, faz nada. Estamos a faltar pontas de lança. Diego Sousa. Se estiver disponível. E também já tivemos o Macucu. Está no Nacional, está. 2 jogos, 0 gols marcados. Vamos foi importante contra o Azerbaijão, Samir, não te esqueças, há muitos anos. Azerbaijão, treinado por Fernando Santos, que ainda não conseguiu ganhar. E que vai jogar contra Vitória Oqueres na terça-feira. Portanto, acabará com um ponto esta Liga das Nações. Mas o Fica Fernando aqui o Santos quiz. realmente... Vai descer para a Liga D, vão descer para a Liga D, atenção. Sim, mas o Fernando Santos realmente... O Guedes já vai com 3 gols e uma assistência este Vai ano, sim, em 10 senhora, jogos. Está como o Fábio Silva. Exato. Vamos a ver. Aí está, ditadura dos números. Pode até estar a fazer uma má Ora época, mas... Mas joga na Premier, não é? O Fábio Silva também joga na La Claro, Liga. sim. Mas é muito mais importante para os Las Palmas do que o Guedes. Ou seja, já percebemos que por ti o Fábio Silva estará no Mundial. Dito isto, eu queria, antes de avançarmos, porque estamos com o tempo, antes de irmos ao último tema, só vos queria dar aqui os destaques internacionais. Porque nós falamos muito desta pausa, não gostarmos desta pausa para seleções, mas não, quer dizer, falo por mim, eu não gosto porque é para a Liga das Nações, eu acho que não faz muito sentido, como disse, à 11ª jornada já ter havido 3 pausas para esta competição não faz muito sentido, e depois vemos alguns jogadores, aliás, aqui em Inglaterra é um tema muito controverso, porque 8 jogadores não foram à seleção, e o Harry Kane também veio até criticar essa posição dos jogadores, mas eu percebo, porque é o que é, e a verdade tocados. Sim. Tiveram tocados. É agora o novo. 18 ao mesmo tempo. Exato. Mas a verdade... Pela primeira vez, até o próprio Ruben Dias falou sobre a possibilidade de uma greve. Sim. Exatamente. No Web Summit eu também ouvi... enfim, acho que é uma opção, é uma solução, é uma opção que os jogadores têm, mas não sei se isso vai chegar a esse ponto. De qualquer das formas, isto tudo para dizer o quê? Que apesar de nós aqui na Europa termos a Liga das Nações, que não é assim muito relevante, apesar de haver, obviamente, focos de interesse, mas mais até políticos, questões extra-futebol, tivemos o França-Israel, tivemos o Roménia-Kosovo, que infelizmente foi interrompido, mas de qualquer das formas, na América do Sul, as coisas estão completamente ao rubro.
e voltámos a ter 3 grandes jogos, pelo menos 3 grandes jogos. O Venezuela-Brasil, um igual com um gol do Segovia, do Casa Pia. E com tivemos Rega. Uruguai... Desculpa, E com Rega. E com Rega, exatamente, no final do jogo, ou antes do final do jogo. Uruguai 3, Colômbia 2, um jogo de loucos, com o 2-2 aos 90 mais 6, e depois o Ugarte a fazer o 3-2 aos 90 mais 11. E tivemos um grande Paraguai-Argentina. Eu estive a ver esse jogo por causa do jet lag, com um golaço de Tony Sanabria, que nem sempre é titular, jogador do Torino. E este golo, e era isto que eu vos queria mostrar desde já, não sei se viram, mas foi um pontapé de bicicleta, foi um golaço. Não vais meter o gol, pois não? Não vou. Mãe, relaxa. É que já meteste uma entrevista há bocado. Mas o Mas o Rafael aquilo não importa. Não, tens que relaxar. E basicamente, isto tudo porquê? Porque o golo foi parar já ao Museu de Belas Artes do Paraguai. E eu acho que é merecido. E portanto, queria-vos mostrar este vídeo que a Federação do Paraguai lançou nas redes sociais. E quem não viu, que veja este golo. E depois passo a palavra para ti, Azevedo, se quiseres dar aqui uma nota sobre o Paraguai, porque sei que tens acompanhado. Era porreiro que isto agora funcionasse. Está no Twitter da Federação do Paraguai. Sim, já exatamente. Agora, para a malta do YouTube que está aqui a avaliar se isto é direitos ou não. Isto para quem só ouve em áudio é um espetáculo, sabe? Exatamente. Não, mas é basicamente um vídeo em que vou mostrar. Aqui está. Acho que é melhor tirar o som. O quadro. Já vai com nós, espera aí. Isso. Portanto, é o quadro da imagem do golo e aqui as reações. É de facto, e acaba com esta frase. Mas é mesmo real? É. Olha aqui. Isto tem, portanto, o próprio governo do Paraguai está envolvido. Portanto, foi parar ao Museu de Belas Artes, ao Museu Nacional de Belas Artes no Paraguai, o golo de Tony Sanabria. Azevedo, não sei se tens alguma coisa. Que na altura fez um igual no jogo. Ia dizer, Samit, dar aqui alguns dados sobre sobre esta vitória do Paraguai. O Paraguai, desde que o Gustavo Alfaro, que é o selecionador do Paraguai, argentino, mais conhecido nos últimos anos por ter treinado o Boca Juniors, por exemplo, desde que ele assumiu a seleção, o Paraguai saltou do último lugar da ronda qualificatória da América do Sul para o lugar de apuramento direto para o Mundial. Portanto, tem 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, venceu o Brasil e a Argentina em casa. Quando é que foi a última vez do Paraguai no Mundial, não sabes? Foi no penúltimo. O Cardoso foi, não foi? Eu lembro-me do Cardoso, quer dizer, mas o Cardoso podia ser muito... Para 2006 vão, na Alemanha. Não, 2010 também vão. Foram mais recentemente. Okay. Eu não sei se foi na África do Sul, se foi no Brasil, o último. 2010 sei que vão. Isso tenho a certeza. Mas enquanto já estás posso dizer isso. eu vou confirmar. Lembro-me de 2010 que foram porque ganha a Espanha e lembro perfeitamente da Espanha ganhar ao Paraguai. Se não estou enganado, o Roque Santa Cruz falha um penalti. Se não estou enganado. O Roque Santa Cruz, exatamente. Acho que é o Roque Santa Cruz falha esse penalti. Só para vos dizer o quê? O Paraguai, portanto, conseguiu fazer história ao ganhar ao Brasil e à Argentina. Porquê? Porque o Paraguai não ganhava nestas eliminatórias sul-americanas há 16 anos ao Brasil e não ganhava a Argentina há 15 anos em casa, ou seja, em sua casa no Paraguai, e eles jogam quase todos os anos uns contra os outros. Portanto, há 15 anos que o Paraguai não ganhava a Argentina. Dizer o seguinte também ainda sobre o Paraguai, porque é o grande destaque desta fase, desta ronda eliminatória na América do Sul. Dizia-vos eu, ganhou a Argentina, ganhou o Brasil, ganhou a Venezuela, empatou fora, neste caso importante, no Uruguai e empatou fora no Equador, na altitude de Quito, também não é fácil. Portanto, o Gustavo Alfaro, desde que chegou, como eu vos disse, catapultou o Paraguai do último ou do penúltimo lugar para o quinto, portanto, direto ao Mundial. Apenas sofreu 2 golos nestes 5 jogos. A estrutura da equipa e no jogo contra o Brasil, então, isso foi bastante notório. É uma equipa que serra os dentes cá atrás e que depois o objetivo principal é não sofrer golos. Contra a Argentina até foi um bocadinho mais afoito do que tinha sido contra o Brasil, vi esses 2 jogos, e conseguiu 11 pontos de 15 possíveis. Tem aproveitado uma série de jogadores jovens, por exemplo, vou dar o exemplo da Primeira Liga, que é o Inciso, do Brighton,
para além dos clássicos jogadores do Paraguai, a dupla de centrais, em que se destaca o Gustavo Gomes do Palmeiras do Abel, que é um capitão zorro e é um central de ferro. Portanto, ou seja, destaque para o Paraguai, vitória histórica, o Defensores del Chaco, o estádio do clássico nacional do Paraguai, nacional não do clube, do país, completamente arrebentar pelas costuras, um ambiente espetacular. E dar este destaque a um treinador que, dentro daquilo que é o panorama futebolístico da América do Sul, é muito subvalorizado, mas é um belíssimo treinador. Olha, o Paraguai já agora foi 8 vezes a mundiais e a última vez foi em 2010. Pensava que tinham ido ao do Brasil, ao 2014. Okay. Não chegam então pronto, foi na África do Sul o último. Portanto, foram à Alemanha e foram à África do Sul. Exatamente. Foi isso. Mas sim, mas está completamente ao rubro, de facto. Essa história do Paraguai é interessante e neste momento temos Argentina, Uruguai por ordem, Colômbia, Brasil. Brasil, de facto, está a fazer uma qualificação não tão boa. É um processo. É um processo, exatamente. Depois temos o Equador, o Paraguai com 16 pontos, temos a Venezuela com 12. Portanto, estes são as equipas que passariam. A Venezuela em sétimo teria que ir ao play-off, se não me engano. Depois temos Bolívia, Peru e Chile. O Chile é que está... O Chile desapareceu. Sim. Para a semana fazemos a análise ao continente africano, pode ser? Pronto, não sei quem traz isso preparado, mas... O Azevedo, certeza que... Eu sei que o Gana está a ver uma grande crise. E sabem quem é que são os melhores marcadores? Tens 6, 5, 4, estes 5 melhores marcadores. No Brasil, na América do Sul ainda. Nas classificadoras da América do Sul. Rafinha, Luís Dias e Tony Sanabria com 4, Darwin Núñez com 5, Messi com 6. O Rafinha desbloqueou o nível difícil do futebol, né? Ele agora... De que maneira é impressionante, pá. Ainda bem para ele. E para o Barcelona do guarda, claro. E já agora, só como último destaque para todos, não sei se vocês viram, vejam os últimos minutos, o tempo de compensação do Uruguai-Colômbia. E por favor vejam o festejo do Darwin no 3-2. Deixo esta para a malta dos comentários. Darwin, o que é que... Vejam, por favor. E fica aqui e depois digam o que é que acham. Okay. É Darwin, clássico Darwin. Não reparei. Vamos avançar então. Temos agora a febre Amorim. Ruben Amorim já chegou ao Man United e deu a primeira entrevista ao canal do clube. Falou dos motivos que o levaram a aceitar o desafio, da grandeza do Man United, dos objetivos imediatos, de levar ou de devolver o clube ao seu lugar, a relação que quer criar com os jogadores. Maia, pergunto, o que é que achaste desta primeira aparição de Ruben Amorim no Man United? Eu estava com dúvidas como é que iria, sendo que eu conheço os adeptos do United e sei como é que são as coisas em Inglaterra. És como os adeptos do West Ham. Não, sei no sentido em que... também conhece os portugueses. Os portugueses conheço, e bem. E por acaso desafio alguém que me diga que eu não conheço bem portugueses. Mas pronto, vamos ao tema Ruben Amorim. Acho que Ruben Amorim... pé direito, entrou mesmo pé direito, comunicação, acho que a pequena entrevista que está nos canais oficiais do Manchester United, acho que é spot on, acho que o Amorim, eu estava com dúvidas se ia ser imediata esta entrada em boa comunicação, mas claramente é um tipo que está preparado, vamos ver, não é? Há ali algumas calinadas no inglês, algumas coisas... Não, mas nada de grave. Nada de grave, o sotaque é muito engraçado. E acho que ficou tudo muito, muito apaixonado. Acho que toda a gente fala da aura. É um treinador que estava, parece que foi feito para treinar o United. Isto dito e escrito, e li várias coisas de vários adeptos ingleses associados ao United. Acho interessante, vamos ver. Acho a entrevista, o que retiro mais importante da entrevista é uma coisa que eu acho que é transversal ao Amorim neste período de Sporting. Não falo daquilo que é anterior porque não conheço. Mas acho que há uma coisa que é transversal, que é a ideia de vocês no mínimo dos mínimos vocês vão ver uma ideia, e isso é muito interessante, e acho que faltou ao United pós Ferguson, que é efetivamente um caminho futebolístico para o clube, que depois se vai estender, porque ele também diz isso bem. Acho que é um tipo com os pés muito assentes na terra. Ele diz, isto é tudo muito interessante, mas nós temos que começar a ganhar, temos que ganhar tempo, temos que ganhar jogos para ganhar tempo para o futuro, e acho que isso é uma forma muito interessante de ver as coisas, e que não retira este imediatismo que é muito importante. O United vai precisar de ganhar jogos,
mas acho muito interessante a forma como olha para o futuro e esta questão de vocês vão ver uma ideia, um objetivo é a equipa ter uma ideia, vocês olharem para o futebol do United e verem uma ideia, mesmo que não concordem com ela. Acho que isso mostra, é muito humilde da parte do Amorim, ao mesmo tempo que mostra muita personalidade. Agora, a questão que eu deixo para vocês é se haverá paciência. Tenho algumas dúvidas, mas isso estaremos cá para ver. Rita. Essa questão da paciência nós já discutimos, acho que haverá. Espero que o Ruben Amorim não seja traído pelo próprio ambiente que está a criar à sua volta, porque já se espera grandes coisas ainda sem se ter visto nada no United. Sim, estou a falar do United. Rita, não esteja já com essa cara. Eu gostava dessa tua opinião sobre a indumentária da Amorim nos últimos dias. Já lá vou. Mas primeiro futebol. Se não vão dizer nos comentários que isto não é um podcast de moda, é de futebol, não sei o quê. Mas acho que foi essa frase de que no primeiro jogo se vai logo ver uma ideia de jogo é a melhor atitude com que ele pode começar. Porque muito se fala de que não vai ter tempo para mexer na equipa e que os internacionais vão chegar muito em cima do jogo, do primeiro jogo, mas é assim, vai chegar muito em cima do primeiro jogo e também não vai ter tempo depois porque vai começar a jogar 3 em 3 dias. Portanto, para mim, e o Ruben Amorim já disse isso, é muito melhor começar e pôr já as suas ideias em cima da mesa e depois os jogadores irem se adaptando e ele próprio se adaptando aos jogadores. Não vale a pena agora ir estar a arrastar uma dinâmica com que o United jogava, se é uma dinâmica que não lhe faz sentido e que não o identifica como treinador. Portanto, acho que é muito interessante ele começar por aí e meter logo as dúvidas de parte, se iria começar com o 3-4-3, se ia começar... Ruben Amorim vai começar como ele quer começar e como sabe jogar, e isso é muito importante, e gostei de ver essa atitude nessa primeira entrevista. Em relação às roupas, Diogo, acho que já disse isto várias vezes, posso dizer publicamente, não sei, e se alguém souber, não sei se era o Sporting que vestia Ruben Amorim quando estava cá, não sei se lhe punham roupa em cima da cama, não sei o que é que se passava, sei que há aqui um downgrade em termos de estilo. Já também o Samit me disse que eu não estou habituada a como as pessoas se vestem em Inglaterra, portanto, se calhar há aqui uma adaptação à cultura. Não gostaste do casaco? Eu estou só o casaco nesta entrevista? Não gostei. Mas nós estamos a falar de coisas diferentes. O casaco verde da Adidas foi o Manchester que lhe deu, não é? Tá bem. Mais uma vez é o clube. Quando Ruben Amorim se tem que vestir sozinho, pá, não consigo. Não consigo, parece pronto, não é o meu género, mas era só isso que eu queria. Okay. Eu não conheço essas marcas. Eu sei que está a usar marcas muito caras e casacos muito dispendiosos. Eu não os conheço, para mim é só um casaco feio. É só isso. Bem, a Rita está mas eu gostava a Rita está como esteve no período do Ruben Amorim no Sporting, gostava de dizer, está a ser muito cética, até na roupa do Amorim em Manchester, não é? Sim, e só para contextualizar, a Rita está a falar de uma fotografia em que Ruben Amorim aparece com os seus adjuntos, o seu staff, exatamente, e que claramente estão a ir ao Tesco buscar umas batatas fritas com este frio. Eu percebo perfeitamente, e daí eu ter dito que, enfim, tinhas que viver aqui para perceberes o frio. Não, e também é o mesmo género de roupa que ele usou quando chegou, saiu até eu e o guarda falámos dos seus ténis Prada, pretos, e também quando foi conhecer os jogadores, também estava tipo os jogadores todos de ginásio e o Ruben Amorim todo encasacado, cheio de suetes e tudo mais. Mas pronto, ele vai se adaptar, eu estou confiante. Fica a nota para o Ruben Amorim. Já agora vou também dar a minha opinião em relação a isto, que vai muito ao encontro daquilo que vocês os dois disseram. Portanto, o meu momento da entrevista, a entrevista é curta, de 12 minutos, é precisamente essa questão da ideia. Quando lhe perguntam o que esperar, ele diz que o que eu prometo desde já é que vocês vão ver uma ideia de jogo, e é interessante. Eu achei isto interessante por vários motivos. Primeiro porque no ano passado, no programa da Eleven, eu lembro-me de falar sobre a ideia de jogo ser o princípio de tudo, ou pelo menos da análise. Quando nós analisamos um treinador, para mim é importantíssimo eu olhar para um jogo de futebol e perceber que a equipa consegue pôr em prática uma ideia do treinador, que a equipa está preparada, que tem uma estratégia, que existe uma ideia, que existe um plano ou vários planos durante o jogo. E depois obviamente podemos achar uma ideia mais atrativa, mais romântica, podemos gostar mais de uma ideia do de outra, mas achei interessante a forma como o Ruben Amorim em 2 minutos consegue falar sobre isso de uma forma descontraída. Eu acho que essa parte é um conteúdo premium, porque ele poderia perfeitamente estar a falar com os jogadores sobre aquilo.
E portanto gostei muito dessa parte. Depois obviamente que há um segundo teste que é saber se a ideia é eficaz, se a ideia resulta, etc. Mas eu acho que de facto isto prova que o Amorim porque é que o Amorim é o treinador que é. Eu nunca tinha ouvido um treinador a falar assim desta forma sobre a ideia de jogo. E outro aspecto que ele também sublinhou, e bem, é a identidade. Portanto vai muito também ao encontro da ideia de jogo e da própria identidade do United. E gostei disto também porque ideias e identidade de jogo foi precisamente o que faltou a Ten Hag no United. E eu disse também outra vez no ano passado no programa sobre a Premier League, que para mim esse foi o principal problema do United e a razão para a falta de confiança dos jogadores. E portanto acho que o Ruben Amorim esteve muito bem. Há só um pequeno desafio que eu tenho muita curiosidade para perceber como é que ele vai lidar, ou como é que ele vai, qual é que vai ser a postura dele, que tem a ver com a comunicação. O Ruben Amorim teve uma comunicação absolutamente fenomenal em Portugal e eu não estou sequer a tirar o mérito disso com aquilo que vou dizer a seguir, mas a verdade é que o Ruben Amorim esteve 4 anos em Portugal, no seu próprio país. E portanto, agora vamos ver o Ruben Amorim como estrangeiro. E é engraçado porque eu no outro dia estive a pensar, eu agora na Indonésia tive muito tempo a pensar, e quando vi aquele vídeo do jornalista da Sky, ali num género de bate-boca, não foi um bate-boca porque o Ruben Amorim não respondeu, mas quando ele queria que ele falasse em inglês, etc., eu dei por mim a pensar, porque o Ruben Amorim tem esse mérito de facto, que ele foi sempre, usou sempre uma comunicação honesta, franca, porreiro, o tipo porreiro, e resultou sempre. Portanto, ele tem esse mérito. Ele nunca deu outra face, a verdade é essa. Mas se nós olharmos para os treinadores da Premier League atuais e anteriores, os treinadores de facto têm uma postura muito mais ríspida, muito mais assertiva. Se pensarmos no Arteta, no Guardiola, Ferguson, Mourinho, obviamente, Wenger, e portanto tenho curiosidade para perceber se ele consegue dar a volta sendo o Ruben Amorim bonzinho. Eu acho que vai conseguir, mas vai ser mesmo interessante porque é uma coisa nova, tal como já foi em Portugal. Ou se vai ter que mudar ali um bocado a postura, mas vai ser como a imprensa que é super feroz, não é? Como é tu bem super sabes. feroz, exatamente, é super feroz. Acho que é mais feroz do que a portuguesa, Muito mais também acho. É muito mais ríspida, Até porque o contexto, desculpa interromper, Samit, mas o contexto de conferência de imprensa, nós cá em Portugal não temos o hábito, nem nos é permitido a maior parte das vezes entrar em diálogo com o treinador da forma como em Inglaterra se entra e noutros países se entra. Nós fazemos uma pergunta, no máximo respondes a pergunta ou esclareces, mas não entras ali num bate-boca de questões. Exatamente, é completamente diferente, é verdade, e acho que em Inglaterra também se espera que os treinadores estão muito mais expostos e têm que falar com a imprensa. E bem, infelizmente em Portugal muitas vezes isso não acontece. Samit, só dizer muito rapidamente que gostei da forma como esta apresentação do Ruben Amorim ao Man United e a Inglaterra foi feita. Acho que o United e eles estiveram muito bem em conjunto nisso, a puxar pela história do clube, por esse lado porreiro do Ruben Amorim na relação interpessoal com todos os funcionários do clube, com os jogadores. Portanto, gostei dessa parte. E da entrevista dele, retiro 3 coisas. Ele passa uma mensagem de vontade, de ambição e dessa identidade que vocês falaram. Portanto, chapou aí. A seguir, é-lhe feita uma pergunta sobre os jogadores jovens do clube e o futuro do clube. Ele dá confiança aos jovens do clube e diz: estes jovens sabem onde é que estão no Manchester United, têm confiança e têm responsabilidade. Portanto, e se não sabem, deviam saber, também é um toque muito interessante. Ele aí chapou, portanto, isso cola muito bem com os adeptos do clube e para os jogadores jovens. E terceira, a tranquilidade que ele demonstrou e que ele expressou. Não, eu estou onde sabia que tinha que estar. Portanto, ele tem noção da grandeza, ele expressa bem essa grandeza e ele expressou-se melhor do que eu estava à espera, comparando com o Ten Hag, por exemplo, muito melhor. E aqui nem estou a falar de questão empática, mas que vai ser muito importante para ele, concordo com vocês nisso. E portanto, o inglês dele não foi nada de mal, foi bastante bom, foi melhor do que muitos ingleses que nós temos ouvido por aí. Muitos portugueses a falar inglês. E acho que o Ruben Amorim, no geral, entrou com o pé direito. Vamos ver agora a nível futbolístico, mas havendo essa identidade e havendo esta noção que ele tem
comunicacional e daquilo que ele quer para a sua equipa, parece-me que tem tudo para Se dar não certo. toca o Luís Montenegro. Também. Deixa-me só dizer-vos que Subtil. o inglês não há de ser problema para o Amorim, e nem acho que nem a imprensa inglesa se há de ir muito por aí. Ok? Tipo, não é, ou seja, o que eu estou a tentar dizer é um tema que também não favorece a imprensa inglesa. Apertar por Aliás, aí. foi super criticado o jornalista que entrou nesse bate-boca. Exatamente. Isso puxa Achou para algo outros arrogante, não é? Sim, é uma coisa já completamente ultrapassada. Se olharmos o próprio Guardiola, tem um inglês muito particular. Aliás, os espanhóis têm sempre esta dificuldade, e é uma coisa que não é por aí. Portanto, está tudo certo. Guarda. Não me quero alongar muito, até porque o Maia vai para as captações do United a seguir e está com pressa. Está com nervosinho. Eu que não sou adepto do United estou entusiasmado, portanto imagino os adeptos do United, e acho que vocês já disseram tudo. Temos de acabar o episódio com o Maia, tem que ir ver se arranja a posição. Eu acho que vamos acabar. Estou a 10 minutos de Carrington. Eu agora estava-me a lembrar, tinha aqui uma mensagem do meu primo que é inglês. Acho que era do Ruben. Não, do Ruben ainda não. Ainda tenho que lhe dar o meu número em inglês. E depois tenho que dar o teu, Rita. Claramente que ele tem que falar comigo para outro dicas. tipo de conselhos de roupa, sim. Exato. E basicamente a mensagem do meu primo, que é adepto do United, e que estava desesperado agora nos últimos tempos por causa do Ten Hag. Quando o Ruben Amorim foi contratado, a primeira conversa dele era: parece muito bom por aquilo que estás a dizer, e espero que sim, espero que a coisa corra bem, etc. Passado 2 semanas, mandou-me mensagem a dizer que está completamente apaixonado, e portanto não há hipótese. Isto é o típico adepto inglês também, que o Maia conhece muito bem também. Exatamente. Pelos vistos bate certo, não é? Pelos vistos bate certo. Malta, foi um prazer, mais um episódio. Já sabem, subscrevam, sigam o Segundo Posto em todo lado, enviem comentários. Agradecemos a todos aqueles que têm enviado, participem. No fundo, é isso. Boa semana a todos, e voltamos para a próxima.